Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Letícia e no vídeo de hoje a gente vai saber um pouco mais sobre a vida e a carreira literária de Mary Shelley, a autora de Frankenstein. Mary Wollstonecraft Shelley nasceu em 30 de agosto de 1797. Ela nasceu em Somerstown, em Londres. Ela era filha do filósofo William Godwin e da escritora Mary Wollstonecraft. Em 1814, quando ela tinha 17 anos, ela conheceu o poeta Percy Bysshe, assim que se pronuncia, eu acho que é o nome dele, não sei, enfim. E eles decidiram fugir juntos no meio daquele mesmo ano. E como eles tinham se apaixonado, então eles decidiram fugir junto, mas nessa época Percy era casado com a esposa dele e 2 anos se passaram. Em 1816, a esposa dele foi achada morta num lago, com uma forma muito misteriosa de morte, que nunca foi solucionada. E depois disso, então, o Percy e a Mary, eles se casam. Ainda nesse mesmo ano, em 1816, eles decidiram viajar para um feriado na Suíça. E lá eles ficaram em Genebra e ficaram hospedados num hotel que era um tipo de castelo. E quando eles fugiram, eles levaram também junto a irmã adotiva de Mary. Nesse meio tempo, eles viajaram pela França, pela Europa e pela Inglaterra. E um pouco antes de voltar da Inglaterra, a Mary tinha acabado de perder a filha dela de forma muito prematura, então eles ainda estavam superando isso. Mas é em 1816 que eles se casam de fato. Nesse mesmo hotel também estava hospedado um poeta inglês super conhecido naquela época, que era o Lord Byron, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e um outro chamado William Polidori. Também estava lá sua irmã adotiva e o seu marido. E após algumas conversas, esses são uma ideia de como surgiu o Frankenstein. Após uma conversa sobre sobrenatural, história de terror, eles decidiram então fazer uma competição para ver quais dos 5 escreviam a melhor história de terror. E a ganhadora foi a Mary. Naquela época, a Mary tinha apenas 19 anos e ela não concebeu a história toda ali. Ela só iniciou. Ela chamou de Frankenstein ou Prometeu Moderno. Então, Mary, com a ideia pronta, eles acabam deixando a Grã-Bretanha e vão para a Itália. Na Itália, ela perde o segundo filho e o terceiro filho mesmo antes do nascimento. Ela tem apenas um filho, que é o quarto que consegue sobreviver, é o Percy Florence Shelley, e ele nasce mesmo na Itália em 1819. Mas voltando um ano antes, em 1818, é a primeira vez que a obra Frankenstein ou Prometeu Moderno é publicada. Ele é publicado de forma anônima. Ele foi publicado de forma anônima porque naquela época não era nada comum que mulheres escrevessem livros, muito menos publicassem. Ainda mais que era um livro de história de terror que misturava ficção científica. Ela sempre agradeceu muito o Percy, que era o seu marido, que sempre apoiou ela cada vez melhorar, lapidar, moldar melhor a história para futuramente poder relançar. E foi, na verdade, só em 1831 que ela conseguiu lançar a obra com o nome dela como autora. E lá naquela época, em 1818, o livro ele não fez muito sucesso com os críticos, mas ele agradou demais o público. E a obra se tornou mais famosa ainda quando ela foi adaptada pelo teatro em 1823 em Londres. Mas infelizmente a pessoa que mais apoiou ela em lapidar a história de Frankenstein, que hoje é um baita clássico com mais de 200 anos desde a sua primeira publicação, não estava mais ao lado dela, porque em 1822 o Percy morreu após um barco afundar e ele se afogou numa baía da Itália. Um ano depois da morte do marido, ela retornou à Inglaterra, foi lá que estreou em Londres o teatro dela. Lá ela se dedicou à sua vida profissional como carreira de autora e também a cuidar do filho e tentar fazer de tudo para ele crescer saudável com uma boa educação. Depois veio, como eu mencionei, a publicação, a terceira publicação do livro Frankenstein em 1831, que foi de grande sucesso, mas em meio disso ela sempre escreveu outras coisas. Eu vou citar alguns outros livros que talvez vocês não conheçam que ela acabou escrevendo. Essas obras que eu vou citar, elas fizeram de fato algum sucesso na época que foram lançadas, mas nada se compara ao clássico Frankenstein. Ela escreveu Matilda em 1819, olha aí, um pouquinho depois, um ano depois dela publicar anonimamente o Frankenstein. E em 1823 ela escreveu Valperga. The Last Man de 1826 e tem um outro que é muito estranho o nome, peraí. The Fortunes of Perkin Warbeck de 1830. Agora os próximos 3 livros têm um nome bem estranho, então eu vou ler para não falar errado. Ela escreveu em 1833 The Mortal Immortal, em 1835 Lodore e em 1837 Faulkner. Seu último romance foi Faulkner de 1837. Depois disso ela teve só alguns estudos, algumas coisas, mas nada que seja de fato publicado como uma novela. E ela veio a falecer em 1851 em Chester Square, na Inglaterra, em Londres, aos 53 anos, vítima de um tumor cerebral.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhecia um pouco dessa vida pessoal, um pouco da carreira de Mary Shelley, como ela se tornou assim tão famosa por causa desse romance. Me conta aqui se você já leu, se tem vontade de ler, e não esquece também de deixar seu like no vídeo para mim saber que você gosta desse conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Me acompanha também aqui nas redes sociais que eu tô passando abaixo, e um beijo, até o próximo vídeo.